Então, uma boa noite, Marília, Boa noite, que gostoso estar aqui com e você. seja bem-vinda, né, a a live. Esse ano nós estamos conversando com pessoas que escreveram livros, que participaram da escola, né, que fizeram a formação biográfica com a ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos, e que escreveram livros. Então, você está no mês de maio, a gente conversou já com a Eliana Praça, falando sobre os 12 portais, conversou com depois a Larisa sobre o livro da Ita Wegman, em fevereiro. Em março, a Silvia Beatrix, né, que também escreveu um livro no mesmo período em que você escreveu o seu livro. Verdade. Passa na E mesma época. isso se passa na mesma época. E o dela teve a ver com o tema dos cuidados, né, que ela estava tendo com a mãe dela e o padrasto. Depois veio a Elissa, que também passou por uma experiência, né, com a história a respeito do luto, né, da morte, a vivência com a morte do pai dela e o luto, e narrando a partir da história de um garoto. Né? E agora você, Marília Mader. Então, se a gente olhar o tempo em que a, o mundo inteiro desacelerou, o mundo inteiro teve que se recolher na sua própria casa, né? Em que nós tivemos que encontrar uma nova forma de amar, porque estava todo mundo em casa 24 horas, né? Sem poder sair. E e aí, o que, que nós aprendemos a respeito da humanidade, dos afetos, de amar, né? E é a partir desse cenário que a Marília vai nos falar sobre o tema desta live, que é o amor nos tempos do corona. Esqueci de apresentar, mas eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica, faço parte da equipe da ELEB e todo mês recebo, né, aqui uma convidada que vai falar sobre um tema, e como eu disse antes, o tema desses meses, né, todos que antecederam, foram pessoas que escreveram um livro. Então, seja bem-vinda, Marília. E Obrigada. você vai começar se apresentando, então, para as pessoas. É uma alegria estar aqui conversando com você. Vi logo depois. Nossa, deu uma alergia aqui. Vi logo na sequência dessas quatro colegas, né, que escreveram 4 livros. Li os 4, Uhum. adorei todos eles, né, cada um com as suas especificidades. Peraí, Isso, deixa eu pegar um lencinho que deu uma alergia aqui, parece que tá lacrimejando. pega. É muita emoção. Né, essas 4 colegas tão talentosas que trouxeram esses 4 temas, e vir na sequência aqui é uma alegria falar do meu livrinho. Uhum. Apresentando, eu sou a Marília Mader, eu tenho 44 anos. Nós, aconselhadores, adoramos Isso. falar da idade, né? Isso conta bastante sobre a gente, sobre o nosso momento atual. Eu tenho a minha primeira formação em Direito, trabalhei na área jurídica por 12 anos, fui funcionária pública federal por 10 anos, e nesse meio tempo fui mãe, né? E a maternidade, sou mãe de 3 filhos, que hoje tem 14, 12 e 9 anos. Nossa, tão grande, São crescendo, grandes. Marília, meu Deus! Quando eu comecei a formação, meu caçula era um bebê, Ah, 2 anos e pouquinho, e hoje estão grandões. E com a maternidade eu conheci a antroposofia, primeiro a partir, né, da pedagogia Waldorf, que foi a escolinha que a gente escolheu para eles, e da pedagogia Waldorf.
a antroposofia e com a antroposofia as leis biográficas. Então foram eles, a partir deles, que você conheceu a antroposofia? Foi através deles, da minha mais velha, na verdade, né? Minha primogênita, 3 anos, eu fui querer uma alternativa de escola para ela, uma alternativa à escola onde ela estava, que eu não estava satisfeita, tinha um incômodo que eu não sabia nem nomear, e eu já tinha os filhos na pedagogia Waldorf, me disse, acho que você vai gostar. E ela gostou, nós gostamos, nossa família se identificou, né, com esse olhar para o ser humano mais integral, que integra corpo, Sim. alma e espírito, né, desde o início da formação escolar. E aí eu fui tentar entender mais, porque eu sou curiosa, eu quero saber mais, fui ver o que tinha por trás, o que é essa antroposofia, e cheguei nas leis biográficas. Eu me lembro de chegar e falar, meu Deus, são essas leis que eu quero estudar, trabalhar. E fiz primeira formação em pedagogia curativa, né, que é uma formação que hoje se chama Educação Terapêutica e Terapia Social, dentro do guarda-chuva da antroposofia. E, na sequência, fui me achando no caminho do aconselhamento biográfico e fui fazer a formação em aconselhamento biográfico na Eleve, né, que foi onde nos conhecemos. E eu entrei em 2019 na Eleve. Então, quando veio a pandemia, eu estava justamente fazendo essas 2 formações, terminando a pedagogia curativa. Uau. E começando a formação na Eleve, em aconselhamento biográfico, né, descobrindo muita coisa, me descobrindo, né, porque a gente começa a partir da nossa biografia, né, mas é o nosso caminho, né, a gente trilha esse caminho de olhar para a nossa biografia lá no comecinho da formação, para depois poder conduzir os nossos clientes lá no final, né? Isso. Então, isso que a Marília está falando, então, a formação em aconselhamento biográfico, né, que forma pessoas, né, aptas a conduzir, né, a acompanhar o outro a percorrer a sua história de vida, né? E para isso a gente olha sobre os conteúdos da antroposofia, e são 4 anos, 4 encontros ao ano de uma semana. Nós olhamos para todas as leis, né, de desenvolvimento, como você trouxe as leis biográficas, à luz da nossa própria história de vida. Então, todo o conteúdo ele é vivenciado através da nossa história de vida. Então, não é só algo que só é falado, né? Palestras e tal. Tem as palestras, mas o mais importante desta formação é a vivência com a nossa própria história de vida. Então, o conteúdo ele vai sendo vivenciado mesmo, né? Então, continua. Essa é uma parte para falar sobre isso. É, isso mesmo, né? A gente vai vivenciando esse conteúdo e depois de formados a gente acessa, às vezes, na nossa biografia o conteúdo para trazer, né, para o cliente. Mas então é isso, eu estava lá na formação, né, no final do primeiro ano, começo do segundo ano da formação, quando chega a pandemia, que aliás eu estava pensando, ela completou 7 anos do começo da pandemia, né? Estamos, não foi muito celebrado, mas a gente fez 7 anos daquele dia em que chegou o comunicado para todo mundo se fechar em quarentena, lockdown, e todo mundo lembra desse momento, né? Eu tenho dito que é um marco coletivo nas biografias individuais, né? Algo que cada um viveu na sua biografia, dentro do seu contexto, na idade que estava, na etapa biográfica que estava, mas todos nós vivemos isso. Né? Então é bem curioso a gente pensar nesses grandes marcos coletivos, e nesse caso mundial, né? Isso. E aí, então, eu particularmente estava, né, com 3 crianças. Eu tinha acabado de me mudar de casa, porque as crianças estavam crescendo, a gente morava num apartamento pequeno. E eu tinha tido um feeling, assim, de que aquele apartamento ia ficar muito pequeno, muito em breve. E trocado o nosso apartamento, que era próprio, né, colocado ele para alugar.
e alugado uma casa grande, antiga, com quintal, mas uma casa bem antiga, assim, né? Que era o valor que a gente ia arcar morando em São Paulo naquele momento. E com crianças que deixaram de ter escola, eu continuava trabalhando, na época eu trabalhava ainda, né, nessa autarquia federal onde eu trabalhava, meu marido trabalhando, a gente sem ajuda, né? E foi uma loucura. Era aquela época que a gente tinha que higienizar até a banana, sabe? Não sabia como que o vírus passava. Então eu me lembro de estar o tempo inteiro trabalhando, cuidando das crianças, tentando dar conta. E uma das coisas que me aliviava naquele momento era ouvir a professora Lucilena Galvão, né? Aquelas palestras que ela dá de filosofia eram, né? Eu sei que ela salvou muita gente na quarentena do coronavírus e eu fui uma delas. Eu ouvia todas as palestras, assim, as que eu ainda não tinha escutado, eu escutei todas na pandemia, nos momentinhos ali. E eu escutei uma palestra dela que se chamava Os Mil Nomes do Amor, em que ela comentava sobre um livro de um autor britânico que se chamava Os 14 Sabores do Amor. Então, ela trazia esse olhar de que lá na Grécia Antiga eles tinham 14 palavras diferentes para falar de amor, das diferentes qualidades, né? Tudo isso que hoje a gente chama amor, eles traziam palavras diferentes para falar das qualidades diferentes e ela ia explicando uma por uma, né? Como que a gente coloca isso na nossa vida. E eu me lembro de estar lá lavando banana e escutando a professora e ficar viajando, né? Aquelas aulas e falando, nossa, como seria, né? Uma qualidade, cada uma dessas qualidades na pandemia. Algumas eu ia identificar na minha vida ali, outras eu comecei a imaginar personagens que estivessem vivendo aquilo. E assim eu comecei a escrever despretensiosamente microcontos, crônicas, no bloco de notas do celular, que era o tempinho que dava, o lugar que dava, eu ia escrevendo essas histórias que vinham na minha cabeça. E as histórias começavam a nascer a partir a partir dos teus insights. Como é que nasciam essas histórias? Então, no começo eu escutei essa palestra umas 5 ou 6 vezes, né? E algumas histórias vinham muito naturalmente pensando, né, nesse contexto. Os sabores do amor em pandemia, como que a gente junta isso? E depois virou um desafio mesmo, né? Não, eu preciso criar uma história para cada um desses 14 sabores do amor. Então, algumas vieram bem de presente e outras foram mais trabalhadas, vamos dizer assim, né? Tive que ir chamando, idealizando, criando esses personagens, né? Algumas mais próximas do que eu mesma vivia, outras tentando imaginar outras situações de quarentena que as pessoas estavam vivendo, né? Eu ali confinada com 3 crianças, mas talvez pessoas que estivessem sozinhas, né? Que era viver nessa solidão, esse momento, outras que estavam com parentes doentes, outras que podiam estar grávidas, né? Tem um conto mulher grávida, como que é se descobrir grávida na quarentena e não ter ninguém para Então você imaginava um personagem e a vivência dele na pandemia e a partir daí você criava essa... Isso. E em cada história eu tentei colocar esse nome grego, né? Que os nomes gregos eles são muito sonoros e não tem muita familiaridade. Então, em algumas histórias, esse nome grego virou o nome do próprio personagem. O nome grego virou o nome do lugar onde aquela história se passava. Mas esses 14 nomes entravam também na história de alguma forma. E assim o livro foi se desenvolvendo, essa parte criativa dele, durante esse período da pandemia, né? E aí você, depois disso, passou a organizar isso em capítulos? Como é que nasceu, então? Porque já tinha a expectativa de você lançar um livro ou você foi apenas
dando vazão a essa criatividade? Em algum momento, mas eu falei, nossa, isso aqui dava um livro, Tá, né? E a gente tem, eu tinha pelo menos uma ideia de que lançar um livro era uma coisa muito difícil, né? tá. E que talvez eu não conseguisse sozinha, né? Eu estava em formação, estava visitando meus sonhos, visitando né, as coisas que eu gostaria de fazer, as minhas limitações, e eu percebi que eu tinha medo, né? De Aham. lançar um livro. E na época, nesses encontros virtuais, chegou ao meu encontro, não me lembro como, acho que Instagram, uma pessoa que é a Raquel Benchimol, que ela se denomina doula de livros, né? E eu tinha acabado de passar por 3 partos, então doula era uma palavra muito familiar para mim, né? Sim, É essa sim. mulher que conduz, que auxilia a mulher que está em trabalho de parto. E eu falei, poxa, é isso mesmo, eu quero parir um livro, nada melhor do que uma doula de livros. E ela foi Aham. incrível, né? Pegou na minha mão, me ajudou, me incentivou, né? Sim. Desmistificou essa ideia que eu tinha de que era uma coisa muito amedrontadora, foi me dando passo a passo, e a partir desse encontro com ela, eu fui percebendo o quanto que criar um livro é muito menos solitário do que eu imaginava, né? Aham. Tinha uma certa ilusão de que, poxa, se eu faço um livro, eu preciso fazer tudo, né? E eu fui Sim. percebendo quantos encontros fazer um livro vir ao mundo proporcionam, né? Esse primeiro encontro com Uhum. ela, depois a diagramadora, a ilustradora, a gráfica, e aí vai chegando, né? Chegando Uhum. mais gente para compor esse livro, né? Então tem o livro tem assim a primeira parte, como você estava falando, né, de uma parte que é mais individual, né, Sim, da tua inspiração, da tua criatividade, do que você vai desenvolvendo, mas a partir daí que vem que ele precisa ir para o mundo, ele precisa nascer, aí entra a interação com as pessoas. sim. Você vê, até a inspiração veio do encontro com esse podcast, né? Com essa Sim, tem essa parte mais solitária do escrever, e sim. são esses encontros, assim, que fazem com que a experiência de escrever e publicar um livro se torne muito rica, né? Foi uma Aham. experiência muito legal, assim. Ela foi me dando algumas dicas, teve algumas coisas muito mágicas no caminho, né? Posso contar Por algumas. exemplo, A primeira foi a questão da ilustração, né? aham, Não sabia como fazer, não tinha a menor ideia. Tinha algumas ideias, mas a ilustração não é o meu forte. Eu sabia que eu ia precisar de alguém, né? uhum, E aí ela me sugeriu uma pessoa com quem ela já trabalhava, que é a Cibele Santa Rosa. A gente teve tudo online. Na pandemia, a gente teve tudo na janelinha do Zoom, que era uma coisa nova uhum, pra gente. Tivemos uma reunião por Zoom com ela e contei um pouco para ela da ideia. Ela falou: Olha, eu não costumo conseguir ler todos os livros, porque é muita coisa, mas me conta. E eu contei. Ela ficou super interessada, leu o livro inteiro, até porque ele é fininho, rapidinho de ler, e fez uma capa. Olha que ela uhum. me mandou a capa. Muito linda. Eu falei, gente, peraí, Sibeli, eu te contei que eu escrevi esse livro numa casa amarela na Praça do Pôr do Sol, porque ela fez uma ilustração que tem uma mulher, né, com Uhum, aparecendo, com a janela, né, a cabeça saindo da janela de uma casa confinada sim, e um solzão amarelo no fundo. sim. E ela falou, não, eu ficava, né, tentando entrar no campo do livro, da sua escrita, e me veio essa casa amarela. Olha só. Nossa, Entrou em parece sintonia, né, com você. sintonia, porque o livro foi escrito nessa casa que era toda amarela, né? Essa casa que a gente tinha acabado de alugar, ela era amarela, Uhum, amarelas. Eu me lembro até da primeira vez que a gente saiu de casa, né, na pandemia, que foi no Dia das Mães. Imagina, a gente se fechou lá em março, no Dia das Mães, é que a gente foi sair para tentar entregar uma cartinha para minha mãe uhum, pelo portão, aquela coisa, né, aquela tensão que era sim. das crianças falando, meu Deus, que eu não tô mais vendo tudo amarelo, amarelo. Então, Ah, essa sincronicidade, né, de quando as artes sim, vão se comunicando, né, sim. visual, se comunicando com essa parte artística da expressão escrita que eu estava trazendo, né? Aham. Esse foi um dos.
dos presentes, uma das coisas bacanas que aconteceu nesse processo, né? E aí a gente teve que... Você falou também de um presente que foi a história do prefácio. Sim, esse foi outro, né? Eu me lembro da Raquel contando para mim, falando, Marília, precisamos de um prefácio. Quem que você vai chamar para fazer o prefácio? O que você acha da professora Lucelena Galvão? Falei, Sim. imagina, Raquel, ela nunca vai aceitar, ela deve estar super ocupada. Agora na pandemia, então, né? Todo mundo queria chamar ela para lá. Uhum. Ela falou, Marília, tenta, ué, ou não, você já tem, o que que pode acontecer? Uhum. E aí, eu, né, nessa de me desafiar, de tentar Uhum. fazer aquilo que eu não faço, mandei um e-mail, achei o e-mail dela, mandei um e-mail para ela, e ela respondeu muito prontamente, uma resposta muito encorajante, muito incentivadora, claro, falando que não, porque ela estava muito ocupada, ela não poderia prefaciar sem ler o livro, ela não teria tempo e disponibilidade para ler o livro. Mas me incentivando, e eu falei, olha que curioso, a gente acha que o não a gente já tem. O Uhum. não dela foi tão incentivador, né, que foi praticamente um encorajamento mesmo. Uhum. Não foi um não que limitou. Exato, foi um não que eu não tinha, né? Ele me trouxe algo a mais além do que eu tinha, né? Aquele e-mail dela, ela tem aquela voz característica, né? Que a gente já Sim. ouvi, e aí eu lia o e-mail e escutava a voz dela falando, Uhum. sabe? Uhum. E depois disso, enfim, me veio na ideia de pedir o prefácio para uma outra pessoa que foi muito importante para nós na pandemia, que foi o Dr. Marcos Cury, né, médico antroposófico, que Sim. foi muito a nossa família na pandemia, né? Ele já Sim. falava das nossas crianças, mas foi uma pessoa muito, muito chave na nossa pandemia. Eu lembro dele falar, Uhum. se eu, que não tenho filhos pequenos, estou meditando 3 vezes ao dia para conseguir sustentar na pandemia, manhã, tarde Sim. e noite, imagina vocês, né? Sim. Foi um apoio muito grande e leu o livro, fez um prefácio muito tocante. Então, assim, tive esses dois presentes, né? E muitos Uhum. encontros se agregando nesse processo de fazer o livro nascer, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, além disso, você estava também com a mudança. Eu mudei de cidade, né? Você saiu da Casa Amarela. Saí da Casa Amarela no final de 2020, quando né, o livro já estava meio encaminhado, e me mudei para Campinas. Uhum. E o livro foi lançado em março de 21. A ideia era fazer no aniversário, né, de um ano da pandemia, porque já tinha tido uma abertura, né, no final de Sim. 2020, começo de 21, voltaram as aulas, né? Uhum. E quando a gente planejou esse lançamento, porque, então, tudo tinha sido feito via Zoom, né? Quando a gente planejou o lançamento, foi bem aquele momento em que voltou a aumentar o número de casos, a gente teve que voltar para casa, as crianças tiveram que voltar para casa, fechou a escola, foi bem naquela fase. Então, não teve coquetel de lançamento, foi tudo Uhum. online, bem a cara de alguém que quer falar de tempos pandêmicos, né? Uhum. E eu até tive que mudar o, o subtítulo do livro, né? O título Sim. Nos Tempos do Corona, que é uma homenagem que eu fiz ao meu livro preferido da vida, que é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia. Depois eu vi que teve outros livros com esse título. Uhum. Não foi o único, né? E o título não é algo exclusivo, né? Sim. Então, teve outras pessoas que também acessaram essa ideia, né? Essa mesma ideia que eu acessei, e Uhum. lançaram o Amor nos Tempos do Corona. E o subtítulo era Comédias da Vida Confinada, que também era uma homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, que tem aquele livro Comédias da Vida Privada, que eu Sim. adoro, né? Que são crônicas da nossa vida privada e que Sim. ele transforma em arte, que foi uma inspiração. Uhum. Mas na época do lançamento, parecia meio macabro falar em comédia, porque estava voltando tudo, né? As mortes voltando, a gente voltando para casa. Então eu acabei escolhendo trocar por recortes da vida confinada. Né? Então teve esse momento de, poxa, não tem nada a ver falar em comédia, tá voltando, a gente achando que estava livre, né? Que era passar. Uhum. E veio aquela segunda leva, nessa fase eu já estava aqui em Campinas.
Sim. Fizemos uma campanha de financiamento coletivo que foi muito especial, né? Mais gente entrando para sonhar esse sonho junto, Aham. o livro antes dele ser impresso. Então, todo esse processo, né? Quanta gente vai se juntando para esse sonho Sim. acontecer, né? E depois mandar os livros pelo correio, porque não tinha como se encontrar, Aham. orei mandando. Foi muito especial mesmo esse processo, sabe? Que aprendizados tudo isso te trouxe? Ah, eu acho que o primeiro de todos tem uma frase do Steiner que eu gosto muito, que é um dos meus assim, que ele fala que tudo que tem que ser feito, que seja feito uma vez, ainda que imperfeito, Uhum. né? E isso é algo que eu aprendi estando na antroposofia, na formação do biográfico, que é... Ah, posso citar o livro da Larisa? Tem uma frase Claro, da Larisa que ela falou sobre a biografia da Ita Wegman, né? isso. Que nós foi a live de fevereiro. A live de fevereiro. Isso. Ela fala uma coisa da Ita Wegman que vai nessa mesma linha do Steiner, que a Ita Wegman falava para os colaboradores: Colaboradores. façam, ajam, porque se vocês agem, os anjos corrigem o que tiver errado. Se vocês não agirem, os anjos não têm com que trabalhar, né? Tem material de trabalho, porque o material de trabalho dele são as nossas ações, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, isso foi algo que eu aprendi nesse olhar da antroposofia e foi uma coragem de fazer, mesmo que não fosse o livro perfeito, o livro, né, que eu imaginava, elaborado. Imagina, eu fui escrevendo cada conto no bloco de notas do celular, para terminar, né? E ele nasceu, e ele está aqui no mundo, né? Quer dizer, ainda que imperfeito, com as imperfeições dele, depois na gráfica teve um lote que veio com um defeito, e aí a gente teve que lidar com isso, mas ele está no mundo, né? E então esse foi um grande aprendizado de faça, né? Não espere ficar perfeito, não espere ter todas as condições, não vai vir uma editora te convidar para escrever um livro, mas vai fazendo que os caminhos vão aparecendo, né? Foi o primeiro aprendizado. E o segundo foi realmente o como se faz um livro, né? E eu percebo que depois que eu fiz esse movimento, algumas pessoas chegaram para mim: Maria, eu também quero publicar um livro. Como é? Olha Poder só. contar para elas que isso é possível, né? Que realmente a gente consegue fazer isso, foi uma outro aprendizado que eu adquiri, que eu pude passar para frente, sabe? Sim, legal. E dentre esses 14 nomes que você falou, dos 14 sabores do amor, né? Você destaca alguma história que te marcou mais que outras? Tem algumas que são mais especiais para mim, né? Tem algumas que são mais autobiográficas, né? Porque eu estava vivendo ali naquele momento e que foi virando história. Outras foram personagens inventados, mas como foi um momento muito intenso, né? Aquelas memórias são intensas. E teve uma que o nome em grego desse amor é Ananke. Não sei Que se né? Mas é o amor que ele destaca, né? A professora Lucilena coloca lá na palestra, que esse autor destaca, que seria o amor à primeira vista. tá. É amor que te arrebata à primeira vista. E eu fiz esse conto a partir uma ideia que me veio logo no comecinho da pandemia, um post que eu vi me mandaram um post do Padre Fábio de Mello, em que ele fala assim, que maturidade é você trocar uma balada por ter uma frondosa goiabeira no quintal. E eu tinha acabado de alugar essa casa nova e tinha exatamente uma goiabeira no quintal. E aí eu tava com aquilo na cabeça, e aí eu fiz esse conto a partir dessa goiabeira que era da casa da rua Ananquê, né? E como que essa goiabeira testemunha essa família que se em quarentena, né? Então, desde o amor à primeira vista daquela goiabeira e daquele quintal, e aí essa mulher aluga essa casa, e a goiabeira vai
testemunhando e participando, né? Não só testemunhando, mas protagonizando essa família que de repente se em quarentena e aquele quintal vira o mundo daquela. Aham. Então, desde a alegria de ter goiaba para colher, até a aflição das goiabas muito maduras que estão lá em cima e a gente não consegue pegar e caem e fazem besteira, e aí precisa limpar aquilo. Aham. E o passarinho que vem comer a goiaba, e o cachorro que pega o passarinho, tudo Ai, baseado meu em Deus. reais. Aham. Então essa história da goiabeira é uma das minhas preferidas, assim, porque realmente Legal. totalmente baseada em fatos reais, né? Como Aham. à vista, aquela goiabeira e como ela vai acompanhando a vida daquela família que na verdade era a minha, né? Sim, sim. E teve alguma desses 14 nomes que para fazer foi mais difícil? Ah, sim. Porque a proposta, né, da palestra e a forma como a professora Lucilena foi encadeando é do amor mais material, né? O amor mais pela matéria, amor pelas coisas, até o amor mais espiritual. Aham. Então, é uma gradação de qualidades de amor, do mais material ao mais espiritual. E esse amor mais espiritual é mais difícil, né, da gente alcançar. Então, a última história, que é desse amor mais espiritual, eu acabei colocando uma senhora, né? Eu imaginei que precisava ser alguém mais maduro, né? Já Ah, também na nossa curva biográfica, né? sim. Para ter vivência suficiente, né? Para atingir esse amor espiritual, Uhum. algo mais difícil de elaborar, de chegar, mas no fim Uhum. história que eu gosto muito, né? Dessa senhora que estava prevendo que ia passar esse Natal sozinha, sem Sim. filhos, né? Porque estava confinada. E ela tem uma epifania ali montando o presépio só para ela. Aham. Montar o presépio só para ela, ela acessa esse amor espiritual. Então, não foi fácil, mas quando eu construí, eu falei, olha aqui. Aham. Ficou legal, ficou especial. Sim. E aí você foi falando da construção do livro, né? Do que, como é que começou, dessa construção dos encontros, das partes, né? Do primeiro solitário, depois da parte dos que você tem que conhecer pessoas, entrar em sintonia, né? Com tudo, dos presentes e aprendizados, né? Que você foi tendo a cada e aí, a cada né, é, parte, né, a cada passo que você ia dando, né? E aí quem foi a Marília que começou e quem é a Marília que terminou? Quem for, que terminou lá em 2021. E aí já se passaram, então, 5 anos, né, desse momento. E quem é a Marília hoje? Nossa, é curioso, porque eu estava, né, como eu falei, em formação, né? Eu trabalhava no Banco Central, então teve toda uma transformação acontecendo, né? Eu comecei o livro lá em São Paulo, terminei aqui em Campinas, Aham. né? É, e eu sinto que ele me ajudou também nesse processo, né? De me colocar, de me ter coragem, de me expressar. E então de vender, né? Ele é um livro para adulto, né? E as crianças ficaram curiosas, assim, mamãe, quando que eu vou poder ler seu livro? Eu falei, você lê, né? Tem alguns contos mais inocentes, outros que Aham. não entenderiam, mas o fato deles saberem que a mãe estava fazendo uma coisa que eles conseguiam entender o que era, né? Porque o que a mãe fazia no Banco Central, eles não sabiam explicar, não sabiam Aham. entender. Agora, uma mãe que escreve um livro, eles já conseguem, né? Sim. E nesse meio tempo eu também exonerei do banco para trabalhar só com aconselhamento biográfico, né? Depois da minha formação, foi um processo que foi sendo elaborado junto com a formação, Sim. e logo depois da minha
formatura. Então, eu exonerei do banco para trabalhar só com aconselhamento biográfico. Então, assim, foram muitas, Uhum. né? Hoje, eu trabalho basicamente com aconselhamento biográfico, retrospectivas biográficas individuais, grupo, escutando histórias, né, das pessoas, Uhum. ajudando cada um a encontrar o fio vermelho da biografia, se direcionar para o futuro, a partir do que colhe, né, do que percebe, Uhum. do que é, percebe da sua própria biografia, do que vivenciou e o que Uhum. faço. Então, teve muitas, Uhum. né? Enquanto as crianças crescem, né? Então, agora Sim. já a mais velha deixou o segundo setênio, acabei de estrear como mãe de terceiro setênio. Então, teve muitas transformações mesmo ao longo desse período. Certo, que legal. Então, você vai contando da sua travessia também, né? Sim. Nesse lugar, né? Que foi uma grande transformação. Eu acompanhei, porque a turma de vocês, né, da formação biográfica, era a turma que eu estava fazendo o meu processo de docência da formação. Nos formamos juntas, né? Nos formamos Você como juntas. docente. Isso, nos formamos juntas. Então, acompanhava a trajetória de cada um, as transformações, né? Aquilo que ia, né, produzindo um despertar, né? Que você foi falando de um despertar, porque quando você fala de uma trajetória de trabalhar num lugar público, né, num banco central, e de repente dizer, não, aqui não está a minha alma, né? E aí, como é todo mundo olhar e dizer assim, você tá louca? Pois é. Para ser escritora e aconselhadora biográfica. Então, é uma trajetória de quem vai encontrando a sua alma e sendo fiel a ela, né? Que isso você diz, fala do livro que foi ajudando você a superar o medo, mas assim, eu acho que foi ajudando a encontrar a tua coragem, né? Para muito mais que superar o medo, foi assim, encontrar a sua coragem, agir com o coração, né? Assim, a coragem, agir com o coração e bancar isso, né? E é passo a passo, né? Mas assim, eu me lembro muito de vivenciar, porque foi uma grande travessia, né? Uma das grandes travessias da minha biografia. Sim. E eu me lembro de ter saber onde eu queria chegar, mas parecia que estava tão longe. Eu me lembro de um momento em que parecia que estava tão longe, aí chega o Uhum. aconselhamento biográfico, chega a formação, eu consigo entrar. A turma já tinha começado, eu entrei, já tinha tido um módulo, né? A turma já estava formada e eu me sentindo que estava chegando depois. É, Achei que eu nunca seria capaz, né, de atender, mas esses 4 anos da formação, eles são a gente vai se preparando, né? Isso. E quando Uhum. chegou a formatura, eu estava pronta, né, Uhum. para dar esse passo, porque fazia bastante sentido para mim, né, de ir atrás disso que eu confiar de que aquilo que para mim fazia sentido poderia ser o meu caminho, né? Sim. Mas foi uma construção. Eu me lembro de ter essa sensação no começo de que eu estava muito longe, como se, ai, será que ainda dá tempo, né? Uhum. Entrei na formação com 36 para 37, né? Bem o caminho da 37 missão, né? no alunar Esse. e, e achando que estava longe, de repente teve uma hora que eu falava assim, parece que está muito perto, mas eu ainda não consigo chegar. E aquilo chega. Então, essa vivência desse processo. Uhum. Depois, hoje eu consigo facilitar, acompanhar. Quando vem um cliente que está precisando passar por uma travessia, um processo, eu acolho a partir desse meu processo também. Sim, sim, sim. Nada de uma hora para outra. Qualquer passo que a gente precisa dar de futuro, por mais que ainda não esteja claro,
ele é coerente com tudo aquilo que a gente viveu, né? Tudo que a gente precisa para Sim, o passo está na nossa biografia, sim, né? sim. Não tem algo que eu precisava ter e não tenho. Não, se eu preciso Uhum. disso, esse passo ele vai ser com o que eu já tenho, com tudo que está na minha mochila, né? Dessa caminhada Sim. que eu vim fazendo até aqui. Eu preciso dar uma Aham. virada nessa mochila, talvez para olhar por outro ângulo para minha Sim. história, mas tá ali já. Aham. Tudo que eu preciso para esse próximo passo. E aí, de novo, eu dou o passo e os anjos ajudam e corrigem. Aham. Legal, muito bom. Adorei poder ouvir tudo isso. A gente está chegando já ao final, né, dessa live. Eu queria deixar assim, que mensagem que você deixa para quem está nos escutando? Que você... Aí é seu esse espaço aí de final. Eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho do livro. Ele hoje está à venda na editora Livre Arte, que foi também um encontro biográfico que eu tive aqui em Campinas, né? É, O Edgar, que é o dono da editora, e acolheu o meu livrinho, está vendendo ele lá. Então, se alguém aham. quiser adquirir, eu tenho exemplares aqui comigo também. Então, pode, quem tiver interesse, deixa mensagem aqui, né? Manda uma mensagem para a gente ou fala seu Instagram. O meu Instagram é @maríliamader. Uhum. Está vendo também no site da editora Livre Arte. Livre Arte. Ok. E então foi bom retomar, relê-lo, né? Relembrar desse momento pandêmico. A gente fez a formação na pandemia, né? Que foi um Sim. desafio também. Mas eu acho que o que fica olhando para trás, assim, né? É essa coisa de acreditar mesmo, Uhum. né? Nos nossos sonhos, nas nossas intuições, nos nossos insights e ir fazendo, sabe? Ter coragem. Dá o primeiro passo, né? Como você diz, o primeiro passo tem que ser seu, depois o anjo te ajuda nos seguintes, né? Isso para mim tem guiado a minha vida de forma que faz muito sentido. Uhum. E dando os passos, sem querer controlar o resultado, né? A cada passo Sim. avaliando e recalculando e redefinindo, mas nesse lugar de muita confiança de que tem um sentido, tem uma guiança, sabe? Sim. Legal. Muito bem, muito obrigada por você compartilhar suas reflexões, a história desse livro, a criação, a coragem, a superação do medo, muito mais que a superação do medo, é a instalação da coragem aí de agir com o coração e ser fiel à tua alma. Isso, né, é uma grande lição para a gente, para mim, para quem pode estar nos assistindo, porque hoje é um mundo de pessoas que estão numa busca, né, às vezes acha que é tão difícil ser fiel, né, desistir do que tem para dar um salto, né, quase um salto de fé, né, nesse Uhum. sentido de confiança na vida. E com esse presente que nos dá aí com esse amor nos tempos do corona, né? Então, muito obrigada a você pelo papo, muito obrigada a quem nos assiste agora e a quem vai nos assistir depois, querendo entrar em contato com a Marília, com a Eleb, para saber mais sobre o aconselhamento biográfico. Tem uma turma que começou, mas ainda dá tempo de quem tiver interesse começar, porque é um trabalho realmente transformador. Veja, a sua história é a prova vígua, né, disso, mas é quem entra, a pessoa que entra e a pessoa que sai é completamente diferente, né, nesse sentido. Então, quem tiver interesse também em saber mais sobre a formação biográfica, manda uma mensagem aqui para a gente ou entre em contato com a escola. Leb, né? Tem aí os canais todos de informações, manda um recadinho, vem fazer esse curso que é transformador. Obrigada, Marília, uma boa noite, tudo Bom, de bom aí para vocês. um beijo. Tchau, tchau.